Magic Man. Nossa, Oi, Rodrigo! Que bom que você tá aqui também. Tô aqui. Tá dando pra ouvir? Rodrigo, sua orelha arde muito. Não. Porque assim, Gente, eu falo de você pra todo mundo que me pergunta. E aí, eu quero montar uma empresa diferente. Eu falei assim, olha, antes de falar comigo, você tem que falar com um contador bom e eu só conheço um. É mesmo? Que bom. Sério. pois Então é. não As arde, pessoas não. acham Tá que é o falando bem? advogado que vai resolver a empresa, e não é. São os contadores. Olha que bom. Carolina, sua interferência fica com o microfone fechado. Mas assim, Assim não te ouvi também, mas... Rodrigo, que bom que você entrou hoje para você poder escutar diretamente da Alice, né? Porque só a gente fica escutando os elogios para você. Pois é, ué. Gostei da história. Que bom mesmo. Assiste as gravações que você fala, você vai ver, seu nome é amplamente citado. Pois é, o problema, justamente, o elogio maior que você fez para ele, que foi na última, foi justamente a que a gente não conseguiu. Aqui não gravou. Tudo bem, tá corrigido. Tá gravado agora. Eu gravei na última. Aê! Não acredito! Tava tentando falar isso outra vez, mas ninguém me ouvia. A gente não estava escutando nada. Mas você subiu a gravação para o YouTube? Não, onde eu subo? Pra onde? Eu te explico depois. Eu acho que a gente podia começar, como você está como a Ponte Cowork, você se apresenta e a gente está gravando para poder fazer sentido para quem vai ouvir depois, né? E conte para nós as novidades. Você quer dizer eu, é isso? Na verdade. Você, no caso, é você, isso. É você, Luiz, mas hoje eu que tô gravando aqui, tá? Tá, beleza. Vai. Bom, eu sou o Luiz, sou formado em Direito também, acho que alguns aqui são. Mas projeto... é muito legal, apesar disso. Tem esse detalhe aí na carreira, né? Mas tudo bem, supera. Eu estou no projeto da Baobá agora, estou ajudando o pessoal lá em algumas frentes, e principalmente nessa da estruturação jurídica. Eu não sei se já é para falar como que a gente está, o que aconteceu. Você que manda. Tá. Bom, na última vez que a gente conversou, a gente estava indo um pouco naquela linha que a gente discutiu, que até todo mundo deu exemplo da Associação Livre, que eu acho que muitos aqui conhecem. E a gente está seguindo nessa linha. A Baobá, inclusive, não sei se alguns viram, mas lançou agora. Eu tinha falado que a gente ia lançar um projeto. Está lançado, 101 Chefs. A gente ainda não abriu a empresa, mas caminha-se para abrir uma limitada. E aí vai ver como é que vai funcionar para abrir essas outras SCPs. Se eventualmente a gente vai abrir mesmo, tem que ver os outros projetos como vão. Mas eu estou bem querendo, na verdade, sair da limitada e tentar de alguma forma a gente se estruturar como uma cooperativa. Eu ainda não estou totalmente seguro. Isso foi algo que começou a discutir na semana passada, não, né? Faz 2, 3 semanas. E eu dei uma olhada, achei alguns materiais, mas ainda tem alguns pontos que eu ainda fico um pouco inseguro, até porque também eu nunca lidei muito com cooperativa, né? Então não tenho muita experiência prática com isso. Mas é algo que eu vou levar lá para o pessoal na próxima reunião que a gente for discutir isso. E até é preciso ver, né, quais são as implicações da gente eventualmente abrir essa limitada e depois mudar de ideia e querer mudar para a cooperativa. Mas basicamente é nesse ponto que a gente está. E por que a ideia de mudar para a cooperativa? É mais por esse ponto de ser algo mais como a Baobá quer ser, né, vamos dizer, como uma empresa livre mesmo, sem muita essa formalização de sócio. Uma entrada e saída mais livre, apesar de que a cooperativa não necessariamente garante isso. E por uma resistência um pouco das pessoas de verem essa coisa de participação,
então do lucro vinculado à participação, ou então aquela pessoa que tem uma participação maior, eventualmente teria uma voz maior. E aí isso deixa as pessoas lá um pouco ainda reticentes de seguir como uma empresa mesmo, apesar de ser, enfim, como a gente está pensando que é o ideal para o momento. Luiz, aproveitando aí, eu coloquei no chat, eu não sei se você consegue visualizar, uma redação de uma composição do funcionamento de uma diretoria de um sindicato que eu elaborei o estatuto, Sindipúblicos. Estrutura de colegiados e a ata da reunião que distribuir entre os membros as funções representativas e administrativas vale como documento perante o cartório e quaisquer outros órgãos. E isso tem funcionado já há quase 22 anos. Então, está aí no chat, eu não sei se você consegue visualizar. Eu acho que não, acho que você deve ter mandado antes de eu retornar, né? Então eu não vou ficar aqui para você. Um material que eu achei que é bom também é o guia do IBGC, né, para governança de cooperativas. Lógico que IBGC é sempre naquela linha mais ideal possível, né? Você nunca consegue seguir tudo que o IBGC pede. Mas eu achei interessante o guia deles para melhores práticas de cooperativa. E eu tenho uma dúvida prática disso que você disse, abrir uma limitada, você falou em mudar para cooperativa. Até onde eu sei, não é possível mudar, né? Você teria que fechar e iniciar outra, ou dá para mudar? Não, eu acho que não dá também. Até porque a cooperativa não é nem... como é que fala? Não é uma sociedade empresária, né? Então você não consegue transformar ela. Enfim. Então é isso que eu tinha entendido quando você falou mudar aqui. As limitações de fechar mesmo, né? Da gente eventualmente fechar, ter que abrir outra, aí o tempo que isso vai levar, enfim. Eu gosto muito da cooperativa também. O que me assusta nela é o quanto ela é engessada. E eu não sei como que na prática isso funciona, né? Porque eu vejo esse engessamento jurídico. Engessada como? Como engessada? De que forma? Eu imagino, porque toda a minha experiência é de empresa, e uma empresa é absolutamente livre, né? Você pode fazer tudo que não for proibido. Já uma cooperativa, não. Ainda mais depois da mudança do marco regulatório, eu tenho essa sensação, eu não conheço na prática, nunca trabalhei com uma cooperativa, de que a gestão dela tem que ser mais by the book, sabe? Tudo tem que seguir a receita do que determina a lei. Uma limitada, não. Você tem só o livro contábil para seguir e a gestão é sua, do jeito que você quiser. Bom, eu vejo a gestão de uma cooperativa muito parecida com a gestão de um sindicato. Né? Um sindicato, quando recebe imposto sindical, ele fica submetido, inclusive, à lei de responsabilidade fiscal e a questão de todas as regras da probidade administrativa, né? Equipara a uma empresa, a um órgão público, né? E os seus dirigentes também respondem, quando ele recebe verba pública. Então, sob esse aspecto, a cooperativa ela tem algumas observâncias, sim, a ser feitas. Mas tudo que rege a boa administração pública é coisa boa, não é ruim. Né? Ninguém vai criar uma empresa livre para praticar ilicitudes. Então, embora existam procedimentos legais que precisam ser observados, são procedimentos legais salutares, eu não vejo nenhum problema nisso. E aí eu já falo com uma experiência de 40 anos com o movimento sindical, né? Movimento de coletivos e tal. E eu vejo a administração de uma forma muito livre, né? E a entrada e saída dos cooperados é tão livre quanto se imagina ou é burocrático também? Depende.
Bom, aí diga aí, Rodrigo. Depende. Cooperativa, se tiver integralização de cota-parte, tem esse complicador de devolução da cota-parte, né? Então, é uma relação parecida com a relação de empresa. Se ele integralizou o capital, que é a cota-parte, tem que devolver na hora da saída. Mas eu acho mais interessante o modelo da cooperativa, porque a cooperativa é uma relação de trabalho. Então, principalmente no caso do Empreender-se não, daquela outra empresa livre, que eu não lembro o nome, eu sou ruim de nome. Associação Livre. Associação Livre. Aquela é uma relação de trabalho, ali não cabe uma relação, por exemplo, de sociedade como a SCP. A SCP é uma relação de investidor, de sócio. Né? O SCP serve para a pessoa investir um capital e, a partir daquele investimento, ele receber os lucros. E a relação dessa empresa livre que vocês trabalham é uma relação de trabalho mesmo. A cooperativa encaixa melhor, porque aí eles vão ganhar pela produção. A cooperativa ela paga através de cota-parte, pelo que a pessoa produz. Aí depende muito da avaliação interna do que vocês vão fazer, né? De como vocês vão atuar. Isso é subjetivo e pode ser feito através da cooperativa. Pode ser como vocês entendem a forma de produção, aí vocês podem dar outro nome. E aí remunerar através do entendimento interno. E pode-se criar um regimento interno para isso, né? De como regular isso. Então, me parece a cooperativa um modelo que encaixa melhor na relação dessa empresa livre, porque isso aí é uma relação de trabalho. E a SCP não é relação de trabalho. É uma relação de investidor, sócio-investidor. Se tiver relação de trabalho, é outro, não encaixa. Cooperativa, eu trabalho com várias cooperativas aqui, na área de transporte, na área de cooperativa de trabalho, que seria o caso aí. E você admite cooperado, integraliza ou não cota-parte, que é o capital, vai para a cooperativa poder trabalhar com esse capital, inicialmente, e você desvincula o cooperado da mesma forma, ou por iniciativa dele, ou por regra da cooperativa que é criada internamente. Então, me parece que ela é livre nesse sentido, e é mais flexível nesse sentido de atuar, de ingressar um cooperado, de se retirar um cooperado. E o cooperativismo me parece que encaixa melhor aí nessa ideia, de trabalhar com uma empresa livre, é? Como é que é o nome que vocês usam? Empresa livre. Eu sou muito de gravar nome. Empresa livre. Eu sou muito para gravar nome. Empresa livre. Mas você está batendo essa tecla desde o início, né, Rodrigo? Desde o início, porque não é uma relação de trabalho. Sim. É porque o fato real é esse. O fato é que vocês têm uma relação de trabalho, não de sociedade. E, Luiz, tem algum, porém, o fato da empresa... Não, vamos mudar a pergunta. A empresa livre precisa ser uma empresa distribuída ou ela pode ter algum grau de hierarquia? Como que vocês veem isso no Baobá? Então, até nessa linha do Rodrigo, desse regimento de fazer, é isso que a gente não está fechado ainda. A gente está criando um sistema de gestão interna, de governança interna, que como não está definido, isso me trava um pouco no caminho que a gente vai seguir. Mas vai ter, eu acho que é inevitável, porque, não vou dizer hierarquia, mas vão ter níveis, vamos dizer, de participação e remuneração. E eu acho que hierarquia é muito forte, porque a ideia não é ter um que manda mais ou um que tem uma voz maior. A partir do momento que você entra, todos teriam aí nessa linha da cooperativa uma pessoa, um voto. Mas... Eu digo, talvez não hierarquia, mas centralização, então. Porque eu li o parágrafo, Marco Aurélio, que você mandou, bem legal, do colegiado, né? Mas ainda em forma de colegiado, você continua tendo uma centralização. O que eu não tenho nada contra, assim. Aliás, minha maior dificuldade de olhar o direito em rede é olhar para uma estrutura completamente distribuída. Foi o que eu não consegui fazer no Empreender-se. Imaginar um colegiado como uma forma de centralização mínima me faz sentido, assim.
E ali naquele formato que eu coloquei, é livre, é totalmente livre, porque é a reunião das pessoas que vai definir quais que são as funções de cada um. Né? Ali é uma norma em aberto. E o que eu achei interessante, quando eu redigi essa norma, exatamente porque em todas as entidades sindicais que eu atuei, nós sempre trabalhamos movimentos horizontais. A gente sempre trabalhou com a diretoria submetida, de fato e realmente, às assembleias, às plenárias. Mas esse colegiado ele é formado por votação? Dentro da estrutura sindical, nós elegemos uma diretoria estadual nos Sindipúblicos e a diretoria estadual elege a executiva. É um sistema parlamentarista que nós adotamos nos Sindipúblicos. E funcionou muito bem, porque dava toda uma dinâmica que permitia fazer alteração. Agora, e isso de 3 em 3 anos, a diretoria estadual se renovava, né? Por exigência mesmo da vivência e de sindicato, né? Onde existe um processo de disputa, onde existe um processo de contradições, onde existem todos esses conflitos. E eu acho que uma cooperativa em rede, se dá para chamar assim, tem um teor menos poderoso e menos político do que um sindicato. Poderoso no sentido de poder mesmo, né? Exatamente. É mais colaborativo mesmo, né? Então, a relação... Oi, pode falar. A relação de trabalho mas a cooperativa também tem uma assembleia que decide e uma diretoria que é escolhida pela assembleia através de voto. É a mesma relação do sindicato na hora da representação política e jurídica. Sim, e aí esse é o ponto que seria um nível de centralização inevitável, né? Porque a empresa ela precisa de uma pessoa que vai representá-la. Né? Mas numa limitada você consegue ter os sócios de igual para igual. Consegue, mas também tem a relação de um sócio administrador. Então você coloca todos como sócio administradores. Então, mas... Né? Que a limitada também tem isso. E ela também tem uma relação de assembleia, de decisão através da assembleia, dentro da legislação, né? Dentro do Código Civil. Porque as limitadas não fazem assembleia e não registram isso no Instituto Comercial. Mas tem essa previsão de que elas funcionem dessa forma também. Não, mas o raciocínio é outro. Assim, o mundo ideal teria um modelo de empresa em que fosse possível ter uma gestão horizontal, nenhum tipo de centralização. Se a limitada consegue fazer isso, fica inviável, porque imagina uma limitada com 300 sócios. Sim. 300 sócios administradores. Isso. Mas eu acho que a questão não é quem vai responder pela empresa. Me parece que vocês ficam muito presos nessa questão de quem vai, da relação de poder. Porque, na verdade, ela pode ter uma relação distribuída, como você coloca, e alguém vai representar essa empresa judicialmente. É uma atribuição. Se vocês encararem isso como uma atribuição, mais uma função dentro da relação distribuída, a pessoa está assumindo uma função de representar judicialmente. Exceto pelo fato que ela assume riscos, né? Ela representa a empresa. Mas é uma atribuição. Muito mais do que outros, né? Sim, mas é uma atribuição. Não é o caso, uma função. O caso que o Oswaldo estava nesse lugar, que é o sócio ostensivo, ele não estava assumindo isso para ele, não é a mesma coisa? Na prática nunca aconteceu. Nunca aconteceu exatamente por isso, porque tem uma questão sistêmica até nisso. Quando você atribui, eu entendo isso, Rodrigo, e para mim é claro que você atribui a responsabilidade de representante jurídico é uma atribuição como qualquer outra. Só que numa empresa absolutamente horizontal, quando você tem alguém que dá um passinho para frente, ainda que seja uma atribuição simples como essa, fatalmente as pessoas se voltam para essa pessoa. E essa pessoa também acaba
tomando atitudes, porque é ela que vai responder juridicamente, talvez até com o patrimônio dela, conforme for o dançar da roda. Então ela acaba tomando uma atitude menos ou mais livre que os outros. Qual empresa hoje que funcionaria dessa forma? Eu não conheço esse modelo jurídico, eu não conheço. Nem a Visa, nem a Google, nenhuma delas? Não. São todas, tem uma estrutura jurídica tradicional, são SAs, e tem um modelo de gestão semi-distribuído, ou talvez semi-descentralizado, não é nem distribuído. Assim. Eles têm uma hierarquia também, tem diretoria, tem presidente, tem tudo, mas quando chegar, por exemplo, no departamento de programação de aplicativos, aí aquele grupinho de 12 pessoas trabalha de forma horizontal, mas eles respondem para o chefe, Olha, eu volto com o Guimarães, Rosa. Viver é perigoso. Alguém tem que assumir o risco. Mas não pode ser ilegal. Bom, não, dentro do que existe. Eu sou um tanto quanto subversivo, já falei isso na vez passada. Eu sou especialista em subversão. Eu adoro fazer isso. Né? É óbvio que a gente precisa escolher um formato e também, desde a primeira reunião que eu participei, eu insisto na questão da cooperativa, porque dentro do que eu tinha visto do que vocês estão criando, e agora eu também, eu estou feliz de poder dizer que eu faço parte dessa tribo, né? Desde o início eu pensei a cooperativa como formato jurídico mais próximo do que está sendo criado, exatamente por isso que o Rodrigo disse, que é uma relação de trabalho, mas de trabalho não subordinado. E a cooperativa, pela experiência histórica dos trabalhadores, ela tem esse viés. Embora, historicamente também, as cooperativas tenham sido utilizadas para suprimir direitos de trabalhadores. Né? Essa é uma polêmica que eu enfrento no movimento sindical, porque entre os dirigentes sindicais há muita resistência às cooperativas por conta dessa utilização histórica nociva aos trabalhadores. Mas isso é um problema daquela conjuntura. Acho que isso na rede é mais difícil. Né, porque é um outro tipo de relação de trabalho. Que está sendo... Não existe vínculo empregatício, no caso, né? Não existe um patrão. Uma relação de trabalho eventual. Trabalho eventual. É por conta da terceirização, né? A cooperativa foi muito usada para terceirização e tudo. E o que é bom frisar é o seguinte, a cooperativa, os cooperados, eles não são sócios, eles são autônomos, pessoas autônomas que se cooperaram e que são remunerados através da cooperativa. Quais são as desvantagens da cooperativa? Então, para uma relação de desvantagens, em relação ao quê? Eu só vejo vantagem. Ela tem uma tributação muito menor do que as empresas. Ela tem uma tributação muito menor que as outras empresas. E os cooperados não são sócios, eles têm uma relação de autônomo e a parte que é retida deles também é bem menor. Então, a cooperativa ela vai formalizar todo mundo. O objetivo da cooperativa é que uma pessoa só não vai conseguir atingir o mercado ou não vai conseguir executar aquele serviço sozinha. E através do cooperativismo, várias pessoas juntas conseguem atingir um trabalho ou uma fatia do mercado, um nicho de mercado maior, coisa que uma pessoa só não conseguiria. Que é o caso. Vocês estão se juntando para atender uma demanda de trabalho e juntos, Rodrigo, vocês conseguem, né? Vamos supor que esse grupo de pessoas se unam, porque enfim, elas têm esse objetivo comum, que vai ser o objetivo da cooperativa. E aí tem lá que a cooperativa ela pode participar de outras sociedades empresárias. Então, suponha que esse grupo se une e aí começa a surgir vários projetos dentro desse grupo e aí resolve-se criar uma sociedade empresária separada, da qual a cooperativa vai ser sócia. Só que dessa sociedade separada poderia ser, sei lá, uma SCP mesmo, muitos dos cooperados também seriam sócios dessa SCP. Aí eu já fico com medo. Não tem problema.
fugir da legalidade, sabe? Até que ponto a cooperativa... Não vejo problema. Se ele é na SCP um investidor... a cooperativa seria... Ele, na cooperativa, é uma pessoa que está trabalhando. Sim. É um trabalhador. Na SCP, ele não pode ser um trabalhador, ele é um investidor. Então, ele investiu capital. Então, não tem problema. Na SCP, ele é um sócio. Na cooperativa, ele é um autônomo que está trabalhando. Vai ser remunerado pelo seu trabalho. Pela sua produção. Não vejo problema nenhum. Entendeu? Não vejo problema nenhum. Até porque, na SCP, ele vai ter que informar a Receita Federal como sócio investidor. Sim. Na cooperativa, a relação é de trabalho, é outra. Mas, Luiz, por que abrir uma SCP por um projeto específico? Porque foge do objeto da cooperativa? Foge do objeto da cooperativa. Ou, eventualmente... Porque daí eu já não sei como é que funcionaria a cooperativa receber... Porque, eventualmente, esse projeto precisaria de crédito para ele, ou poderia receber um investidor para ele, e aí ficaria muito mais difícil você colocar um investidor, eventualmente, numa cooperativa, né? E aí esse projeto cresceria por si só, né? Vamos dizer, independente do... Abre uma SA, então, se for uma coisa tão grande assim. Mas aí já separaria de vez. Mas aí o caso é estudar a cada uma dessas operações que vocês vão fazer, né? Ser um negócio, cada negócio vai ser estudado. É tudo hipotético. E a cooperativa tem uma outra coisa, ela só pode trabalhar por um objetivo, né? Só por um fim. Se ela é cooperativa de trabalho, ela é de trabalho. Se ela é cooperativa de transporte, só trabalha com transporte. Se ela é uma cooperativa agrícola, só trabalha com agrícola. Ela não pode atingir várias atividades comerciais. O cooperativismo tem essa característica. E a legislação diz que tem que ter só uma atividade. Mas como a relação de vocês no empreendimento livre é uma relação de trabalho, ela seria uma cooperativa de trabalho. Então, pode ter várias funções, vários tipos de trabalho, mas a relação é de trabalho. Mas então, por exemplo, se nós constituirmos uma organização que tem uma equipe multidisciplinar e ela gera uma receita, né? Uma receita de assinaturas, por exemplo, né? A receita de assinatura não está ligada diretamente a uma produtividade objetiva de, eu estou recebendo 5 web designs de site, mais 4 desenvolvimento disso e tal. Não tem essa pegada, né? Não funciona assim. Então, assim, não é uma organização para vender mão de obra para fazer coisas, né? Para vender... A ideia é ela produzir experiências, serviços, produtos que vão gerar receitas, né? E essas experiências, serviços, produtos vão ser construídas pelos sócios, né? Pelos empreendedores. Mas não é uma venda de serviço de transporte, é uma venda de serviço de web design, ou venda de serviço de desenvolvimento de software, ou venda de serviço de venda de produtos artesanais, né? Eu acho que se for tão restrito ao ponto de ser só para um tipo de profissão, você ter que ter um cargo fixo, né? Aí eu acho que também foge da ideia do empreendimento livre, né? Eu não vejo problema. Eu vejo uma questão aí só de nomenclatura mesmo. Para a cooperativa, ela leva esse nome. Para vocês, internamente, vocês dão o nome que vocês quiserem. E repasse para o cooperado, paga ele, tributa e pronto. É só uma questão de linguagem. Para a cooperativa, ela tem uma linguagem jurídica e tributária para poder atender a questão fiscal. E aí você vai dizer que é aquilo. E internamente, por isso que precisa de um regimento interno para regular a relação interna. Aí vocês dão o nome que quiser. Mas, por exemplo, eu posso ter uma... a dificuldade de vocês encontrarem a dificuldade que eu vejo de vocês encontrarem um modelo, um jurídico para poder encaixar aí, é essa questão que vocês estão, no meu entendimento, né, pelo que eu vejo, do pouco que eu vi de vocês, é a questão de nome. Vocês se apegam a uma forma, como é dito na questão jurídica e tributária, e pega aquilo e tenta encaixar aí. Aí eu não vejo como encaixar mesmo. Mas é só uma questão de que internamente vocês utilizam o que vocês quiserem.
o nome, a relação, cria um regimento interno. E a relação com a cooperativa, a relação tributária e fiscal, é aquilo, repasse para cooperar, é a produção, Mas, assim, ele vai receber pela produção, a relação de trabalho. uma dúvida. Max, você está falando do projeto de questões de concurso? É um exemplo. Na minha empresa, por exemplo, eu tenho um projeto que é esse de questão de concurso, que é um projeto na área de educação, por exemplo, mas eu posso iniciar algum projeto que em área completamente diferente de educação. Então, a cooperativa não pode ser uma cooperativa de educação, de serviço de educação, né, de serviços educacionais. Ela teria que ser de projetos inovadores. Ela é uma cooperativa de trabalho, cooperativa de trabalho. Só de trabalho, mas em qualquer... Ele vai ser remunerado pelo seu trabalho. Social, qualquer função. Em qualquer área. Não há nenhum problema. Cooperativa de trabalho, ele vai fornecer o serviço dele, o trabalho dele. Entendeu? Entendi. Porque ela é uma cooperativa que presta serviço. Isso, Cessão de mão de obra. Ela vai ceder a mão de obra. Tem cooperativa de compra, por exemplo, né? A cooperativa de compra vai trabalhar fazendo compra. É mais nesse sentido, não é isso, Rodrigo? É isso, cooperativa de consumo. Pessoas que se cooperam para poder consumir em larga escala. Comprar em atacado e ficar mais viável. Cooperativa agrícola. Cooperativa agrícola, ela vai juntar vários agricultores para atender um mercado maior. Aí é uma cooperativa na área de comércio menor. Ela vai comprar e revender produto. Ela vai revender o produto dela. No seu caso, é uma cooperativa de trabalho. Você pode chamar um médico, pode fazer um professor, pode fazer qualquer profissional que vai fornecer a mão de obra. Eventualmente, essa cooperativa vai ter produtos e serviços que vão ser executados independente de mão de obra de trabalho por trás fazendo e vão gerar receita. Se ela vender produto, não só serviço, aí ela não encaixa, vai ter que ter outra coisa. Então, se eu vender livro, já estou fora. Se eu vender outra relação, vai poder ser a cooperativa. De desenvolvimento humano, os dois objetos não podem estar na mesma cooperativa. Não, aí não encaixa. Porque uma coisa, aí ela vai ser de prestação de serviço. A venda, o comércio vai ter que ser uma outra empresa, não cooperativa. Entendeu? O que também poderia ser viabilizado, só uma questão de modelo jurídico, né? A gestão do negócio em si pode ser horizontal, enfim. Sim. Eu acho que a questão interna que precisa ser resolvida. Como que vocês vão funcionar internamente? O modelo que vocês vão escolher, aí é só para uma questão fiscal, para poder se fiscalizar, para não ter problema fiscal, né? Mas internamente, como vocês se regularem, é o que vale. Aí vocês podem dar o nome que quiser, que nem o Oswaldo fala, vocês podem dar o nome fofo que for. Entendeu? E aí, escolher o modelo jurídico que se encaixa melhor aí na relação pelo fato jurídico, aí no caso é o fato. Eu vou ser comércio, eu vou ser serviço, vai ser uma relação de investimento, vai ser uma relação de trabalho, aí eu escolho o modelo jurídico conforme isso. Agora, como vocês vão funcionar internamente, não interessa pela relação tributária e jurídica. Entendeu? Eu vejo assim. Vejo que tá pronto, só precisa fazer. Dá o pontapé. Precisando só aceitar, né, Rodrigo? Então, isso, aceita que dói menos. Isso, então. Vocês entendem por que eu falo do Rodrigo em toda reunião? É por isso. Ele chega, fala, aí eu fico, dias meditando sobre isso. Assim, puta, ele tem razão. Aí, ó. Então, nós estamos quase aceitando. Eu tava falando com a Carol aqui pelo chat, porque ela não está conseguindo falar, mas eu ia citar justamente o caso lá do Max Nola, lá da Dervish. Porque lá eles trabalham, ou pelo menos trabalhavam, cada um com o seu PJ, né, o seu CNPJ ou pessoa jurídica, entre eles. Então, se assim, surge um projeto, um puxa aquilo para dentro do seu CNPJ e depois faz a prestação entre eles. Depois o outro pega o projeto e puxa para o outro. Então, é mais ou menos isso que eles estavam fazendo lá, né, sem centralizar em uma única empresa ou uma única pessoa. Eu também vejo isso com bons olhos. Eu acho que é bem possível isso. Eu só quero falar uma coisa. Carol, você falou assim, ó, deixa eu ler. Pois, ao formalizar uma empresa livre, ela deixa de ser livre.
eu discordo. Aí vai contra o que o Rodrigo está falando também. Se você não formaliza, então não é empresa também. É uma, talvez, associação livre. Possa ser o nome, ou... Porque empresa, necessariamente, você estrutura ela... E por que você estrutura uma empresa? Para aumentar o poder de comercialização, de venda, tal. Senão você continua como pessoa física, por exemplo, e sozinho. Então, dizer que a formalização tira a liberdade, pode ser, mas é só isso que vai garantir a formação de uma empresa. Antes disso, é qualquer coisa que não empresa, antes da formalização. O Alexandre, eu só fiquei com o Alexandre está falando aí. Nem sabia que o Alexandre estava aqui. Está aí falando. Eu fiquei com dúvida nesse da Devs, porque daí cada um tem seu CNPJ, mas aí quem que vende, vamos dizer, para o cliente externo? Aí um deles assume e aí passa esse serviço para o cliente externo? Peraí, eu não escutei o começo da sua pergunta, Luiz. Não, na Devs, cada um tem seu CNPJ, eles se juntam no projeto, aí eu não sei que tipo de projeto, que eles fazem lá, mas aí um deles é escolhido, uma dessas PJs é escolhida para daí vender para o cliente externo? Isso, mas não é que é escolhido. Quando eu conversei a primeira vez com ele, ele me disse assim, a pessoa que puxa o projeto, que traz a ideia para dentro do grupo, ela assume aquilo naquele momento, e depois ela faz toda a prestação entre eles, entendeu? Distribui o dinheiro, troca as notas fiscais e tal. Se tiver pessoa física, tem outras formas de você fazer o repasse, e assim, então assim, cada um que vai chegando com o projeto assume aquilo naquele momento. E isso é uma forma de circular essa relação entre eles. Então era assim que funcionava. Eu creio que isso não tenha mudado, mas não tenho certeza. Continua centralizado, né? Mas é uma centralização inconstante, né? Ela muda a cada job. Isso. Mas é o mesmo princípio, você tem um CNPJ, o dono daquele CNPJ chama a responsabilidade de fazer a parte tributária, remunerar, pagar todo mundo. Naquele momento. A diferença é que para cada job, quem conseguiu o cliente é que vai tomar essa frente. Eles devem ter uma atividade de prestação de serviços constante, né? Que daí eles têm diversos projetos, eu imagino. Sim. Eles trabalham em várias frentes aí, pelo que eu tenho visto. Tá, entendi. Mas seria legal, né? Em algum momento, a gente não conseguiu ainda trazer o Max para dentro dessas conversas nossas, mas eu acho que vale a pena. Em algum momento, puxar isso aí, ou paralelamente, ou de alguma forma para entender. Mas basicamente foi isso que ele me disse. Já faz tempo. Novamente, eu entro com Guimarães Rosa. Viver é perigoso. Né? Tem que experimentar, tem que correr riscos. Né? Então, por exemplo, todos os empreendedores podem ser microempreendedores individuais. Né? Isso é uma forma de organização. E, por exemplo, minha experiência como advogado. Eu tenho uma sociedade de advogados, emito nota fiscal. E muitas vezes eu faço parceria com outros advogados. Como que a gente faz? A gente faz a distribuição do trabalho, recebe os honorários, eu calculo o custo de produção, inclusive imposto, faço divisão proporcional em função do que foi combinado entre os participantes daquela causa, daquela defesa. Né? Então, vai depender muito da necessidade de cada grupo. O coworking. O coworking ele acaba sendo uma experiência em que tem alguém que é dono do coworking, né? Mas a participação ela acaba criando a dinâmica própria em função das pessoas que estão se encontrando lá, né? Eu acho que assim, se tiver necessidade de criar empresa, cria empresa. Se tiver necessidade de fazer a sociedade enquanto participação, faz a sociedade enquanto participação. Se cada um quiser regular a sua situação individual, se tornando microempreendedor individual, é um formato também, né? E a cooperativa, eu continuo achando que havendo necessidade de formalizar algo maior, eu continuo achando que a cooperativa é o formato mais próximo da ideia da empresa livre.
né? E adorei o que a Alice falou, né? Quer dizer, se não tiver alguma representação, alguma situação assim, também não é empresa, e é verdade, né? É um agrupamento de pessoas que poderiam estar bebendo cerveja, mas resolveram trabalhar juntos. Né? Para beber cerveja não precisa formalizar. Alice. Alice, tá aí? Tô Você aqui. tá vendo? A Carol tá falando com você pelo chat, você tá vendo? Ah, não tava, peraí. É porque ela não tá conseguindo falar. Vou ler, que é mais fácil, não fica em silêncio. Alice, como funciona juridicamente a relação de trabalho P2P? Porque não tem burocracia nisso. Por exemplo, se eu quiser comprar agora algo seu, você pode me vender e a gente pode passar recibo normal sem faturar? Como se daria isso em rede? Não é possível realizarmos da mesma forma essa mesma relação, mas em grupo? Em escala, eu imagino que não, que é essa questão. Uma coisa é eu vender um queijo meu para você que caracteriza um trabalho artesanal e tal. No purismo jurídico, eu teria que emitir nota porque eu estou circulando mercadoria. Mas eu consigo vender queijo para você de uma maneira simples. Mas se eu quiser escalar isso para vender para uma empresa, eu já não consigo porque a empresa só compra se eu emitir nota. Então, o problema é a escala. É como eu vejo. O que vocês acham? Me parece que sim, me faz sentido. Para muitas pessoas, né? Se você virar o fornecedor, vai ser muito difícil você ficar passando recibo para um monte de gente. Ela fala que o legal seria quebrar esse paradigma. Pensa por um outro lado, Carol. Eu tô aqui em Lorena, eu faço queijo. Eu só consigo vender para minha comunidade, o que é ótimo. Eu fico feliz com isso. Só que isso só daria certo se toda a comunidade também participasse disso, porque eu não consigo pagar a escola do Francisco vendendo queijo. Aí eu preciso de escala. Essa é a questão, assim. Manter-se. Imagina um feirante, um artesão, ou qualquer pessoa. Se você quiser vender pela internet, por exemplo, você já vai precisar de uma formalização mínima, assim. Ainda que um MEI. Sim, a cooperativa pode vender em larga escala, Marco. A Carol falou, as empresas estão precisando se remodelar e querem, e quem sabe disso surge algo. Olha, na verdade, é um princípio. Né? É lógico, aqui a gente está com a árdua tarefa de discutir o formato jurídico para alguma coisa que não quer ter forma. Né? Porque é isso que a gente está tentando fazer. Nós estamos tentando criar um modelo para algo que quer ser totalmente livre. Então, e economicamente viável, né? Por que a gente está se juntando? Para que a gente consiga se manter com esse empreendimento. Pelo menos vou dizer por mim, então. Me faz sentido participar de um movimento que eu possa tirar disso meu sustento de uma forma livre, horizontal, não hierárquica e tal. Mas não é um lazer só. Tem um fim de subsistência nisso tudo também. E que de alguma forma possa ser replicada, né? Que, enfim, não exatamente igual, mas que outros movimentos criem-se e repliquem-se dessa forma também. Exatamente, porque na rede, ora a gente é fornecedor, ora a gente é consumidor. Então, todo mundo tem que estar meio parecido nessa escala, assim, de organização, ou de fluxo, melhor de fluxo. Assim. Na verdade, gente, a gente tem que atentar ao que a gente está vivendo no real. Então, por exemplo, você tem um sistema de produção em que várias pessoas têm várias qualificações e são capazes de exercer várias funções. Né?
Então, não há necessidade de formalizar se eu vou ser recepcionista do escritório, se eu vou ser faxineiro do escritório. Eu sei fazer uma boa recepção, sei. Então, eu vou lá para o balcão, para a sala de recepção, fico lá. Eu sei fazer uma limpeza num banheiro? Sei. Então, eu vou lá e faço a limpeza. Né? Eu sei fazer uma audiência, uma sustentação oral? Sei. Eu vou lá e faço audiência e sustentação oral. Já outra pessoa pode não ter habilitação técnica e não vai nem poder fazer, nem saberia fazer a sustentação oral num tribunal. Então, eu exerci, dentro da organização do escritório, a função de ir ao tribunal e fazer a sustentação oral. Né? É a mesma coisa em relação a qualquer outro tipo de representação. Né? O que determina a não hierarquia é muito mais a postura das pessoas colaborativa do que assumir um cargo A, B ou C. Ô Marco, me ouve bem? Eu cheguei um pouco depois, estava ouvindo bastante, mas eu queria falar um pouquinho a respeito dessa sua colocação. Um dos problemas tradicionais nas empresas, até nas empresas com contrato social tradicional mesmo, limitado e tudo mais, é que é muito comum as pessoas, depois de um tempo de operação da empresa, começarem a julgar se a função que eu faço não é mais importante que a sua, ou se eu trabalhei mais do que fulano, do que Beltrano. Então, essa questão mais, entre aspas, romântica, né, da cooperativa, ela esbarra no dia a dia, na questão de você conseguir efetivamente horizontalizar a empresa, né? Porque é muito comum, no começo todo mundo assume um pedacinho, todo mundo fica feliz com isso, mas no decorrer da empresa, enfim, alguém tem uma questão pessoal, enfim, está sem tempo, está com uma jornada dupla, não consegue, às vezes, efetivar aquilo que se comprometeu a fazer no começo, e aí isso vai começando a gerar alguns desconfortos. Então, eu não sei se a gente já participou de uma discussão como essa, mas eu falei um pouquinho a respeito do formato da Associação Livre, que é a startup que a gente montou, e a gente resolveu isso com uma limitada, né, bem tradicional, e um acordo entre os sócios, que define que o sócio dessa limitada não recebe prolabore. Na verdade, ele só recebe pelo que ele trabalha, do que ele executa efetivamente. Então, é possível você ser sócio de uma limitada e não receber nada, porque naquele mês você não trabalhou, você não participou de nenhum projeto, então você até tem o direito de não trabalhar, se dedicar a alguma outra coisa nesse período. Só que você não vai receber nada. E o contrário também, alguém um pouco mais animado, mais dedicado, operando com uma velocidade, às vezes, maior, tendo um ganho maior. Então, esse é o jeito que a gente conseguiu resolver dentro de um contrato social tradicional, só incluindo um instrumento que também é muito comum no Brasil, ele não é nenhum bicho de sete cabeças, que é um acordo entre os sócios, onde você pode definir e neutralizar essa questão do prolabore de uma sociedade tradicional. Aí, só invertendo o termo aí, prolabore é a remuneração que o sócio administrador recebe para administrar a empresa, ou qualquer outra função. Na verdade, aí é só para eliminar a distribuição de lucro, né, conforme o capital integralizado. Distribuição, né, de dividendos, né, eu acho. Aí, no caso, o sócio que integralizou o capital vai receber o mesmo que o outro, porque ele tem capital integralizado. Aí vocês criaram uma relação de trabalho. Se a pessoa trabalhou, recebe, se não, não recebe. Então, aí, na verdade, ela recebe prolabore pelo que ela trabalha e não recebe a distribuição de lucro só pelo fato de ser sócio. É isso? Exatamente. Esse é o ponto. Desculpa a confusão aí nos termos, mas é exatamente isso. Você entendeu? Só foi a troca. Legal. É isso que eu falei antes. O que vocês vão fazer internamente é o que vale. Vocês podem criar essa relação internamente. E o instrumento jurídico que vocês vão utilizar é para uma questão fiscal só.
Entendeu? É o que ele fez lá. Ele criou uma relação interna, um acordo, estabeleceu como vai funcionar, é livre, mas só que juridicamente, para a questão fiscal, eles estabeleceram uma limitado. Mas internamente eles funcionam da forma que eles conceberam lá. E é livre. Exato. E aí a expansão da rede, ela acontece via SCP. Então todos os colaboradores da Associação Livre, eles estão também espalhados em 6 países, são todos brasileiros, mas morando fora, por vezes, né? Porque aí é uma relação de trabalho direto, eles participam de alguns projetos, outros não. É livre, a pessoa pode escolher o projeto que ela quer trabalhar, só que nesse caso essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade legal, jurídica, contábil. Cai toda a responsabilidade está na limitada, né? Está ali entre os sócios ostensivos. Então são 3 instrumentos, né? Um contrato social de uma limitada bem tradicional, um acordo entre os sócios para regular aí o volume de trabalho e ganhos desses sócios da limitada, e a SCP, que é um contrato mais leve, fácil, né, simples, onde todo mundo pode trabalhar, mas com uma responsabilidade, uma relação bem tranquila, né, sem responder pela empresa. Eles ficam ocultos, inclusive. Aí que eu vejo o risco, viu? Essa relação aí com sócio oculto, que vocês colocaram a SCP, essa relação que vocês estão estabelecendo, uma relação de sociedade, não é uma relação de sociedade, é uma relação de trabalho. Então, quando você coloca um sócio oculto numa SCP para poder participar como uma pessoa que está produzindo, trabalhando para receber pelo seu trabalho, aí existe um risco aí, porque isso aí pode cair numa relação trabalhista delicada. Não tem como, porque eles trabalham à distância, tipo, não há hierarquia, não há imposição, eles não têm chefe, eles recebem a demanda e trabalham quando quiser, a hora que quiser, e a gente mantém eles como sócios participativos, né? Eu falo oculto, mas é participativo, porque eles participam dos lucros dos projetos que a gente recebe dentro da empresa, mas considerando os projetos que eles trabalharam. Então, acabei de entregar a primeira rodada de informe de rendimentos, né? Grande parte da rede não tinha um informe, porque não trabalhou. Até dezembro, pelo menos, não tinha feito nenhum projeto, não trabalhou, não teve informe. Muitos outros receberam e a gente entregou o informe ali do que ele faturou. Então, é muito difícil deles conseguirem me enquadrar num processo trabalhista por essa característica, né? Eles trabalham de casa, do celular, em discussões, em sessões de brainstorming online, quando querem, quando puderem, sem nenhuma exigência, sem nenhuma imposição. Eu acho que você me desculpa, mas eu acho que você está se colocando numa situação de risco. Porque quando eu coloco uma relação de SC, os sócios, eles integralizaram o capital, certo? Não. Eles estão na relação de sociedade sem integralizar capital? Porque a SCP, eles têm uma indicação lá de integralização de capital, mas pro forma, assim, tem acho que R$100 de cada um. Toda a responsabilidade está em cima da limitada, dos sócios ostensivos. Como é que você distribui lucro para alguns sócios e não para outros? É isso que é delicado, entendeu? É por isso que você descaracteriza uma relação de sociedade e começa a ser uma relação de trabalho. Então não é tão difícil assim descaracterizar a relação de sociedade aí, porque você distribui para uns e não distribui para outros. A gente já conversou isso, né? A gente já chegou a conversar sobre isso, não já? Mas eu acho que o Alexandre não estava no dia que a gente conversou sobre isso. Foi com o Oswaldo. Eu não sei se o Alexandre estava nessa outra conversa nossa. Não, eu acho que não. Eu não porque essa relação aí, ó, quando você tem um quadro de societário dentro da SCP, você distribui para alguns sócios e não para outros, é uma relação que não está correta. Porque quando você tem sócios, você tem que distribuir conforme a integralização do capital e não conforme a produção de trabalho. É por isso que você sai de uma relação de sociedade e entra numa relação de trabalho.
E é muito fácil descaracterizar a relação de sociedade que você está criando aí. Se for desse jeito que você está me falando. Dessa Mas, forma assim, pura, do jeito que você está me falando. Na verdade, a estrutura que o Alexandre explicitou, eu assisti aquele vídeo todo, não é uma estrutura de sociedade real também, não. Né? O fato não é esse. A sociedade real é a limitada e, em determinados projetos, cria-se a sociedade em cota de participação. As demais pessoas são participantes, como o Alexandre acabou de dizer. Participantes esporádicos, né? São esporádicos. E não há a relação de subordinação que é essencial para a caracterização do vínculo trabalhista. Não acho que seja essencial. Não, e não é só o vínculo trabalhista que eu estou falando, eu falo relação de trabalho. Sim, não é só o vínculo trabalhista, né? Não é CLT. Se eu presto um serviço para uma pessoa, tem relação de trabalho, independente de ser CLT ou não. Eu entendi que você se referiu, Rodrigo, à natureza jurídica essencial da coisa que estava sendo empreendida. Né? Que, na verdade, aí você tem razão. Tem os conceitos, o que é trabalho, é produção assim, coletiva, é comercialização, nesse sentido. Mas como a gente está vendo aqui, né? Nós estamos querendo dar forma para alguma coisa que, pela essência, quer ser informal. Agora, nós precisamos ter uma formalidade porque existem as leis, existem as regras, existem as exigências do mercado. Né? O que o mercado exige para contratar um serviço? Qualidade do serviço, confiança que o serviço será executado e documentação hábil para comprovar a realização daquela contratação. Né? Então, o RPA é uma forma? É onerosa? É onerosa. A nota fiscal ela é outra forma? É outra forma. Qual o formato que gera menor custo fiscal? É o que o Rodrigo vem se batendo aí o tempo todo. A formalização dos empreendimentos livres, eu vou chamar de empreendimentos e não empresas livres, porque aí eu vou estar usando uma palavra que traduz o que é mais real que a gente está trabalhando. Nós estamos empreendendo, trabalhando coletivamente. Sob que forma? Sob várias formas, inclusive sob formas informais. Né? Nós estamos vendendo queijo também. Né? O requeijão da minha sogra, que, aliás, é uma maravilha, né? A gente pode vender o requeijão dela. Né? Também, informalmente. Então, o que a gente tem que entender é essência. O que é essencial? Qual que é o combinado entre os participantes daquele empreendimento? É o que o Alexandre falou, o acordo entre os sócios. Qual a forma ostensiva que nós vamos utilizar para nos relacionarmos com o mundo formal? Nós podemos nos organizar em cooperativa, podemos nos organizar em limitada, podemos nos organizar em sociedade anônima e podemos criar, eventualmente, as sociedades em conta de participação. Aí eu discordo. Bom, nós não podemos... A sociedade em cota de participação, ela não encaixa na relação de trabalho. No meu entendimento, gente, porque é uma relação de sociedade. E ali implica uma integralização de capital. Eu tenho que integralizar o capital. E eu tenho que informar isso para a Receita Federal, que aquelas pessoas são sócios ocultos também. E eu tenho que distribuir o lucro conforme a integralização do capital. Então, é uma relação de sociedade, não de trabalho. Se eu coloco uma relação de trabalho numa relação de sociedade, tentando encaixar isso aí, eu vou cair num risco trabalhista ou de relação de trabalho sério. É o mesmo risco que as cooperativas correm quando elas usam a cooperativa para burlar a legislação de trabalho. Entendeu? Porque muitas pessoas se utilizam a cooperativa para fugir da tributação trabalhista. Cooperativas de professores,
cooperativa de médicos, para poder, é o proprietário da escola que cria uma cooperativa de professores para poder não pagar a carga tributária para os professores. É claro que vai dar problema, é lógico. É diferente você criar uma cooperativa para atender uma demanda de mercado. Vocês juntos atender uma demanda de mercado. Ali e é parecido com o que você está fazendo aí, Alexandre. No meu entendimento, tá? É parecido, porque você está pegando um negócio seu e tentando encaixar uma relação de trabalho no SCP para fugir de uma carga tributária trabalhista. Estabelecendo uma relação de sociedade, entendeu? E não é. As pessoas estão trabalhando e recebendo pelo trabalho, pela produção. Por isso que eu acho arriscado e muito arriscado. Então, mas olha, a recomendação do nosso contador é que a gente atualize, né, esse contrato SCP uma vez por ano. Então, só uma vez por ano eu tenho que avisar a Receita de quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem continuou. Ao longo de um ano inteiro, essa operação, essa oscilação de pessoas dentro da sociedade, ela não é transmitida para a Receita. É só uma vez por ano que a gente faz isso. Então, como é que você informa a distribuição de lucro? Você tem que informar ela na DIF anualmente. Para ele declarar no imposto de renda dele. Sim, se ele vai declarar a distribuição de lucro no imposto de renda dele, ele tem que ter capital integralizado de uma empresa. Senão não é distribuição de lucro. É delicado, bem delicado. Ele tem um capital integralizado de R$100 é muito simbólico, né? Então, todos eles têm uma integralização de R$100, simbólica. E a gente dá um informe de rendimentos no final do ano. A gente tem são muito parecidos os valores, né? A gente não teve uma oscilação tão gritante entre um colaborador e outro. Mas aconteceu, sim, de ter alguns sócios que não tiveram operação ao longo de 3 meses. Então, em 3 meses, né, a gente fechou, na verdade, 3 meses não, em 6 meses, né? A gente assinou o contrato em julho e eu fechei agora o período até dezembro. Então, aconteceu de alguns sócios que não tiveram receita nesse período. Mas foram 6 meses. Então, pode ser que ao longo de um ano, né, que eu estou começando um novo ano fiscal agora, pode ser que a gente tenha 100% dos sócios participando de projetos ao longo do ano. Mas só uma questão aí, só para me tirar como é que funciona contabilmente. Olha só. O seu empreendimento X deu um lucro de R$100. E você tem na sua SCP, na sua empresa, 100 sócios que integralizaram R$100 de capital. Quando você pegar esses R$100, você tem que distribuir entre os 100 sócios. Não pode ser só em alguns. E proporcionalmente ao capital. Você não pode distribuir para um sócio e não distribuir para outro, porque ele é um sócio e ele integralizou capital, ele tem participação societária. É por isso que é muito fácil descaracterizar a relação de sociedade e se construir uma relação de trabalho. Entendeu? Porque você distribui para uns, mas não distribui para outros. Aí é que mora o perigo. Mas não pode acontecer de eu assinar um SCP com um sócio e ao longo do ano ele, por algum motivo, se afastou. É por empreendimento, pode. O SCP geralmente é por empreendimentos. Ela funciona muito bem na construção civil. Uma limitada vai pegar e vai fazer um empreendimento imobiliário. Algumas pessoas querem participar desse empreendimento como sócios. Aí ele cria uma SCP, inclui um monte de sócios que integralizam o capital para ele executar aquela obra. Quando apurou o lucro, ele distribui para aquela SCP. Entendeu? Entendi. E aí ele distribui conforme, proporcionalmente, a integralização do capital. Aquelas pessoas não vão trabalhar no empreendimento, elas são investidores. Aí você está colocando que você tem uma SCP, uma só, para um empreendimento, ou você cria uma para cada empreendimento que você faz? Não, a gente tem uma só que define que o objeto são discussões online sessões online de brainstorm. Aí eu acho isso maior ainda. Porque para você fazer essa relação aí, você tinha que criar um SCP para cada empreendimento. Sim. E distribuir o lucro para os sócios daquele empreendimento. É muito complexo isso em relação a criar SCP, informar receita, distribuir lucro. Porque me parece que isso é mais ágil para você. Você tem empreendimentos mais ágeis, acontece mais rápido. Diferente, por exemplo, da construção civil, onde você
seu empreendimento imobiliário que vai levar a obra, construir, vai demorar, e a distribuição de lucros são maiores. Eu acho essa sua relação aí bem arriscada tributariamente. Eu concordo com o Rodrigo, porque quando eu conversei com o Alexandre, eu tinha entendido que vocês tinham diversas SCP, não era uma só, que durava por um longo tempo e que englobava vários projetos também. Pode ser que vai demorar muito a dar problema, pode ser. Leve anos e não dê problema. Mas acontece é que o risco é grande, entendeu? Porque você está se colocando numa situação onde não é o fato real que você está executando. No meu entendimento, aí seria melhor uma cooperativa. No meu entendimento. Para você não correr riscos tributários na relação de trabalho e nem riscos tributários na relação de vender o serviço também. E a cooperativa tem uma carga tributária menor na hora de prestar o serviço. Mas na relação de trabalho vai tributar. Né? Que é interessante se tributar a relação de trabalho, hein? É interessante. Não é interessante pagar muito, mas é interessante pagar. Para todos, inclusive para quem trabalha. Eu acho. Então, é porque o contador geralmente é fiscal do governo, né? Não, mas eu acho interessante a gente formalizar isso, entendeu? Esses cuidados que você está colocando são essenciais mesmo, porque muitas vezes a gente trabalha querendo fugir do passivo trabalhista, mas existe passivo fiscal também. Né? Então, a gente tem que estar atento a esses dois fatores. Quando eu assisti o vídeo que o Alexandre fez, a exposição aí na Sala da Ponte sobre os empreendimentos de brainstorm, eu também tive a impressão de que era criado uma sociedade em conta de participação para cada empreendimento. Né? Exemplificando aqui, vamos dizer que na Advocacia Azul nós vamos ser contratados para organizar e implantar um controle de processo judicial eletrônico, contábil e fiscal em determinado escritório. Né? Nós ainda não estamos formalizados. Eu poderia fazer isso pela minha pessoa jurídica, Álvares e Reis Correia, advogados associados. Ou eu poderia, não há nenhum impedimento, de buscar um analista de sistemas, um técnico em tecnologia de informação, eu que sou advogado, o Rodrigo que é contador, para a gente fazer uma sociedade em conta de participação para executar aquele projeto. Não, porque os sócios vão ser trabalhadores e não investidores. Mas aí o Alexandre ele disse que... É uma relação de trabalho, mas aí cada um poderia investir uns R$100, né? Isso aí é tentar adaptar a situação tributária à sua realidade aí. Eu acho esse o caminho inverso. Porque o fato não é esse, o fato é uma relação de trabalho. E se eu tento encaixar uma relação de sociedade numa relação de trabalho, eu vou ter problema. Posso não ter problema durante um bom tempo, mas uma hora eu vou ter problema. Além de não ser uma relação clara entre as pessoas que estão trabalhando. Principalmente se a gente está falando em uma coisa em escala e replicável, né? Isso, claro. Porque isso é feito para perdurar, para se multiplicar, para ser exponencial. E a coisa tem uma sistêmica. A gente não escapa. Claro. A gente burla de um lado. Escapa, não, a gente burla de um lado e leva a breca do outro depois. Não, e o único jeito que não pode burlar é a receita. Assim, a minha maior preocupação lá na Baobá é a receita, sem dúvida. Sim, também. Porque, eu assim, acho até que o risco trabalhista é baixo. Eu não acho risco é fiscal. O meu problema é a receita, gente. Se a receita achar que a gente está fazendo não é o que a gente está fazendo... Pois é, distribuição de lucro não paga imposto, é isento e não tributado. E eles adoram isso. Adoram não pagar imposto. É tipo botar a bunda na janela. Sim. Aí vocês colocaram o ponto-chave mesmo, né? Porque quando você cria a sociedade em conta de participação, você vai distribuir lucro, é isso, né? É isso. E aí a receita como... Né, em relação de trabalho distribuindo lucro. Como o Luiz não aí dá problema. A receita ela pode falar, olha, isso não é
empresa. Isso é trabalho. Se é trabalho, gerou renda. Se gerou renda, imposto de renda. Imposto de renda. Aí vem a Previdência. Aí vem a Previdência. Opa, cadê a Previdência? E aí vai, né? Aí vem a prefeitura e fala, cadê meu ISS? Eu tenho uma conclusão aqui muito boa dessa nossa. Não, e tanto é assim que eu acho que a Receita se ligou disso e por isso baixou essa portaria agora da necessidade de inscrever a SCP no CNPJ, que antes não precisava. Então eu acho que ela se ligou e falou assim, bom, deixa eu olhar aqui. Muita gente está se utilizando desse recurso para fugir da tributação. Que foi o que ela fez com o marco regulatório também das cooperativas. Sim, sim. E no terceiro setor também está passando por isso também. Está passando por isso também. Aí desse brainstorm que a gente fez aqui, que eu achei muito legal, o que eu tenho de lição essencial é o que o Rodrigo se bateu o tempo todo aí nessa sessão nossa, né? Nós temos que trabalhar com o que é real. Né? Então, se é uma relação de trabalho, e é o que a gente está fazendo na maior parte das vezes, nós temos que nos organizar em função disso. E aí, mais uma vez, eu acho que a cooperativa é o que é mais próximo disso que a gente está construindo, do ponto de vista formal. O Dax já foi embora ou ele está aí ainda? Dax, você está ouvindo? Eu fiquei pensando, se você não estiver ouvindo agora... E aí acho que o foco é na gestão, gente. Porque se eu tenho todas essas relações, eu tenho que informar o meu preço corretamente. Eu tenho que incluir esses custos no meu preço. Ou atender uma demanda maior para me conseguir. Caiu? Cortou, Rodrigo? Ele saiu? Caiu. Ele está falando do celular. Daqui a pouco ele retorna. Voltou. Tá aí. Congelado? Agora já pode respirar. Tentando voltar. Congelou mesmo. Acho que quem ia falar? A Alice ia falar com o Dax? Eu estava pensando naquilo que você falou, Dax, de qual é o problema da cooperativa, então? Um deles seria a natureza, o objeto da cooperativa, que deve ser um só, né? Então, uma cooperativa de prestação de serviço não pode vender livro. Mas se a gente pensar que todos os empreendimentos em rede pudessem ser organizados em cooperativa, a gente teria uma cooperativa de venda de produto cultural, por exemplo, no qual você seria cooperado. Então, o ideal dos mundos é se todo mundo se organizar de modo parecido, e aí a gente entra naquele fluxo, ora eu sou tomador, ora eu sou consumidor. Boa. Você trabalhou nas trabalhou um conceito de rede de cooperativas. Exato. Bom esse nome, hein? Anota aí, rede de cooperativas. Vamos montar um grupo no Facebook, rede de cooperativas. E já vai compartilhando as que existem. Caramba, como é que isso só vem lá na 8ª reunião, né? Pois é, e o duro é que tem gente já falando disso antes, né? Muito antes. A gente tem um amigo nosso aqui, que eu falo aqui da Ponte, meu e da Danai, que toca nessa tecla. Ele é advogado também, mas hoje ele está morando na Alemanha. Ele toca nessa tecla da cooperativa desde sempre, desde o início, quando a gente começou com essa lereia do empreender-se, de SCP, não sei o quê. Ele fala disso já desde lá. Então, assim, né? Às vezes as coisas estão bem próximas da gente mesmo. E o Rodrigo é outro, né? Que está martelando isso na nossa cabeça aqui na Ponte desde o início. Tipo, para de complicar as coisas. Faz como dá para fazer. E entre vocês decidem o que vocês querem fazer internamente. É isso que ele está falando. Toda conversa nossa, ele fala e repete a mesma coisa, né? Ô, Marco, empresa de advocacia pode ser cooperativa? Não. Não? Só a sociedade de advogados. Registrada na Ordem dos Advogados. Limitada. Agora, a empresa nós podemos criar uma cooperativa de prestação de serviços. Que presta serviço para a empresa de advocacia.
Exatamente. Não jurídicos, né? Porque se for Não jurídicos. Não jurídicos. Que é toda a parte que for gestão. Inclusive, eu quero convidar vocês, né, a conhecer o que a gente está construindo. Está lá no YouTube, é só fazer a pesquisa Advocacia Azul, que aparecem os vídeos que o Dax está gravando lá. Né? A gente está discutindo a questão de prestação de serviço para advogados, né? Porque a questão do PJE, controle contábil, cobranças, isso pega para a gente, porque não dá tempo de advogar e, ao mesmo tempo, cuidar da administração. Né? Então, eu quero convidar todos para conhecer isso e participar. Nós estamos com reuniões semanais, né? Às terças-feiras, aqui na Sala da Ponte, a partir de 20 horas, com limite até 22. Então, um processo assim, bastante rico. Né? E é isso. Muito bom. Ô, gente, eu fiquei de fazer uma pergunta aqui para a Carol, coitada, ela saiu e não deu tempo de eu fazer a pergunta, mas eu disse que eu ia fazer para ficar gravado. Você viu aqui, Dax, ela estava perguntando a relação com os bancos, com blockchain, Bitcoin. Você pode dar uma resumida aí rapidinho? Ela perguntou, quando a gente estava falando nesse contexto, de como é que ficaria isso com as tecnologias disruptivas, tipo blockchain e Bitcoin, né? E pelo que eu tive estudando, isso ainda não é regulado, né? Como dinheiro, Bitcoin, enfim. Então, eu acho que você usar essas tecnologias como infraestrutura para o negócio não tem nenhuma incompatibilidade com os requisitos legais. Você pode, por exemplo, fazer uma transação e emitir nota fiscal, né? Agora, quando você começa, por exemplo, a usar essas tecnologias para habilitar, por exemplo, troca de produto por serviço, né? Por exemplo, a pessoa poder trocar alface por web design, ou por desenvolvimento de software, ou por advocacia, né? Então, aí você perde o valor monetário tributável, né? Porque as pessoas estão, né? Te entrego cenoura, você me dá um pouco de alface e faz o design do meu site. Né? Isso não tem preço explícito, né? E eu acho que a nossa sociedade, o mundo está caminhando para esse tipo de solução se disseminar radicalmente, porque isso diminui muito os custos de infraestrutura para gerenciar dinheiro, né? Enfim, então eu acho que vai mudar muito esse paradigma com blockchain. Ela estava falando da reformulação dos bancos mesmo, né? Do sistema financeiro, né? Então, Gente, pessoal, mais alguma coisa? Não, eu estou encerrando meu expediente, que eu inicio às 4 da manhã, sabe? E aí eu já... Eu é só às 6h30. Eu sou mais depravado. Bom, acho que o nosso próximo encontro pode ser quando a gente quiser, né? Quem tiver novidades, faz igual o Luiz fez, chama todo mundo e fala, vamos conversar, pessoal. Isso. Então, boa noite para todos. Boa noite. Quem Boa noite. Venha Um beijo, gente. Venha na terça. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite, até mais, gente. Até, sucesso. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, Rodrigo. Valeu. Falou. Até, querida. Até já.